A maior parte das pessoas, quando pensa em mobilidade urbana, pensa que a gente está falando apenas do deslocamento de A para um ponto B, e aí pensa apenas no deslocamento de transporte, né? Então, eu entro no ônibus, isso é mobilidade. Eu pego minha bicicleta, isso é mobilidade. Eu caminho, isso é mobilidade. Mas, na verdade, mobilidade é muito mais do que isso, principalmente quando a gente fala em mobilidade urbana sustentável. Quando a gente fala em mobilidade urbana sustentável, primeiro a gente está falando de uma rede de deslocamentos que prioriza o transporte público e os transportes ativos. Quando a gente fala em transportes ativos, a gente está falando da bicicleta e do caminhar. E a gente está falando muito mais do que só o meio de deslocamento, mas também a forma como a cidade está organizada, como o território, pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser uma região metropolitana, está organizado em termos das oportunidades nesse território. O que significa isso? Significa, se eu moro perto do meu trabalho, eu vou ter que me deslocar por 5 minutos, ou esse deslocamento vai poder eventualmente ser feito a pé, né? Se perto da minha casa eu também tenho ali um supermercado, tenho ali a escola dos meus filhos, tudo eu vou poder fazer na escala do bairro. Ou seja, o território está estruturado de uma forma que eu não vou precisar me deslocar tanto e gastar tanto tempo me deslocando. Quando a gente pensa então em mobilidade, a gente está falando de oportunidades. A gente está falando que oportunidades que eu posso acessar no território, como que eu acesso essas oportunidades, quanto tempo eu preciso para acessar essas oportunidades. Então, quando a gente pensa em políticas de mobilidade urbana, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque trata-se de um impacto enorme na qualidade de vida das pessoas. Em quanto tempo ela está gastando, por exemplo, dentro de um ônibus, que ela poderia estar gastando com a família, se divertindo, estudando, trabalhando. E é um tempo que ela não escolhe, a opção é feita por ela, né? Quando a gente pensa no território, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, mas essa é a realidade de grandes cidades brasileiras, de várias cidades brasileiras, as oportunidades de emprego estão muito concentradas na área central da cidade. Então, muitas pessoas vêm de outros bairros acessar essas oportunidades, inclusive de outros municípios da região metropolitana do Rio. Com essas oportunidades tão concentradas no centro da cidade, não há meios de transporte que solucionem, ou seja, a gente não vai poder construir um trem-bala vindo de Japeri até o centro da cidade e achar que isso vai resolver o problema da mobilidade. Mobilidade vai significar que a gente tenha diferentes centros de oportunidades pela cidade e pela região metropolitana, que as pessoas possam acessar as oportunidades diversas de emprego, de educação, de lazer, sem ter que fazer grandes deslocamentos, mas que elas possam sim, quando quiserem se deslocar para um outro bairro, que elas façam isso, mas que seja por vontade própria, né? Então, quando eu dou o exemplo do centro do Rio, hoje a gente tem lá, por exemplo, o Museu do Amanhã, que é uma oportunidade super bacana de lazer. Uma coisa é eu falar, eu quero ir para o centro da cidade para ir no Museu do Amanhã, outra coisa é eu ser obrigada a todos os dias gastar 2 horas para ir até o centro da cidade, porque é lá onde tem as oportunidades de trabalho. Então, mobilidade é dar opções, é dar oportunidades, fazer com que os deslocamentos se desenrolem de forma mais sustentável e de forma que beneficiem a maior parte das pessoas com maior qualidade de vida.